Telos. A Lemúria existe até hoje, em uma frequência de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente para sua visão e percepção de terceira dimensão. A Dama. 2. A Lemúria e sua origem. No início, há milhões de anos, esse planeta foi criado com 7 continentes principais. Desde o começo, muitas colônias de civilizações extraterrestres se estabeleceram aqui. Algumas ficaram por curtos períodos, enquanto outras permaneceram por muito mais tempo. Os detalhes desta era passada da história da Terra estão registrados na Biblioteca de Portólogos, na Terra Interior, assim como em nossa Biblioteca Lemuriana em Telos. Há pouquíssimos fatos reais, se é que existe algum, da longa história deste planeta que são conhecidos na superfície hoje. Aquelas civilizações não tinham uma existência tão física quanto a que vocês conhecem hoje, e os arquivos não eram mantidos do mesmo modo. Quase todos os registros que sobreviveram aos cataclismos da superfície acabaram por ser destruídos de uma maneira ou de outra. Há cerca de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, o arcanjo Miguel e seus anjos da chama azul, com muitos seres do reino de luz e a bendição do Deus Pai e Mãe, escoltaram para este planeta as primeiras almas destinadas a tornarem-se as sementes da raça lemuriana. Isso aconteceu no retiro de Royal Teton, conhecido hoje como Parque Nacional de Grand Teton, perto de Jackson, no estado de Wyoming. Essas novas almas que encarnaram neste planeta eram originárias da Terra de Mu, no universo de Dawn. Naquele tempo, a Terra exprimia em toda parte uma perfeição, abundância e beleza difíceis de imaginar hoje em dia. Era de fato o mais magnificente paraíso deste universo e de toda a criação. Esta perfeição foi mantida por vários milhões de anos, até o início da queda da consciência, que teve lugar durante a Quarta Idade de Ouro. Finalmente, outras raças vindas de Sírius, de Alfa Centauro, das Pleiades e de alguns outros planetas vieram reunir-se às almas sementes para também evoluírem aqui. Estas raças misturaram-se para formar a civilização lemuriana. Para dizer o mínimo, era uma mistura excepcional. Lemúria, a Terra-mãe, tornou-se o berço de uma civilização iluminada neste planeta que contribuiu para o surgimento de muitas outras civilizações, inclusive Atlântida. No início, essas almas magníficas vindas de Mu para experimentar a grande aventura tiveram que se aclimatar e se adaptar a muitas novas experiências. No retiro de Royal Teton, com a assistência e condução dos anjos, elas foram instruídas sobre como viver aqui e pouco a pouco se aventuraram no exterior e começaram a formar pequenas comunidades. À medida que se ajustaram e ganharam confiança, foram se aventurando cada vez mais longe do retiro. Mais tarde colonizaram todo o continente da Lemúria, que era imenso e que se estendia longe, no que hoje é conhecido como Oceano Pacífico e mais além. Antes da queda, os lemurianos não estavam em uma expressão física como a que vocês conhecem hoje. A Terra existia na época em uma expressão de quinta dimensão. Os lemurianos viviam principalmente em corpos de luz da quinta dimensão, com a capacidade de abaixar as suas frequências vibratórias para experimentar os níveis de vibrações mais densas quando eles desejavam, e depois retornar aos seus corpos de luz.
Evidentemente, isso foi há muito tempo antes do que vocês chamam de a queda, que provocou uma baixa vibratória progressiva da consciência dessa raça magnífica e de todos os seres viventes sobre o planeta. Nosso povo, como muitas outras civilizações, acabou por cair na quarta dimensão e mais tarde na densidade da terceira dimensão. Essa queda de consciência ocorreu ao longo de um período de vários milhares de anos. Abrindo o coração da Lemúria, Aurélia Louise Jones. Um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Esta informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux, de Telos, agora vivendo na superfície, no Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como Ponte para a Liberdade, nos anos 50, tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. A era lemuriana se estendeu aproximadamente de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção das outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as terras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Ao longo dessas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade, e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas por intermédio dos sacerdotes que em menos de 15 mil anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição.